Shalom, queridos. Hoje, Salmo 66. Vamos comentar e vamos ler e vamos responder nossos questionários com excelência. Salmo 66 trata de um chamado para todos os moradores da terra louvar ao Senhor. Portanto, este é um salmo de ação de graças, como foi o anterior. Nesse salmo, o povo de Deus reconheceu sua libertação e convidou outras pessoas a se juntarem a eles para louvá-lo. O salmista, falando por sua nação, chamou outras nações para se unirem em louvor em louvor a Deus, gritando, cantando, falando. Em Salmos 66, de 1 a 12, ele escreveu na primeira pessoa do plural, mas em Salmos 66, de 13 a 20, ele usou a primeira pessoa do singular. Os grandes atos de Deus fizeram seus inimigos se recolherem diante dele. Obediência fingida. Salmo 63, 66, versículo 3. Obediência fingida é obediência hipócrita. O salmista quis dizer que os inimigos de Deus fingiram obedecer-lhe, porque temiam a sua ira, mesmo que realmente não obedecessem. Os grandes atos de Deus na natureza e na história demonstram sua autoridade soberana sobre toda a terra. As travessias do Mar Vermelho e do Rio Jordão demonstraram essa autoridade a todas as nações. Josué 2, versículo 9 a 11. As nações devem, portanto, fazer uma pausa antes de rebelar-se contra Deus. Novamente, o salmista chamou as nações para louvar a Deus por causa do que ele havia feito para preservar Israel. Deus também disciplinou Israel para trazer o melhor dela. Disciplinou para poder fazer o melhor. Nação israelita não era brincadeira também. Mas Deus escolheu. E quando ele escolhe, não interessa quem seja, ele move céus e terra para que chegue cada vez mais para perto dele. Deus também disciplinou Israel para fazer o melhor dela. Ele a colocara em provações de fogo e provas de água, dois meios de teste proeminentes. Através de todos os seus testes, Deus não abandonou seu povo, mas os trouxe para uma bênção maior. O salmista agora falou com Deus por si mesmo. Ele deu um exemplo para o povo. Ele pessoalmente louvaria a Deus, oferecendo holocaustos e sacrifícios pacíficos, em cumprimento de suas promessas a Deus. Esses sacrifícios eram principalmente para adoração e não para a remoção de pecado. Assim, esses versículos, o escritor se dirigiu à nação congregada, não a Deus. Este é um elogio declarativo. Deus respondeu à petição do salmista, que surgiu de um coração puro. A petição dele surgiu de um coração puro, né, do salmista. Deus não vai ouvir a oração de uma pessoa que nutre o pecado em seu coração. Ele ouve, é claro, porque sabe tudo, mas não o ouvirá no sentido de responder. Deus vê todas as coisas, ouve todas as coisas, porém responder só aqueles que estão com o coração puro. Um pecado, Deus não vai responder a oração. Aí você diz, como tantas pessoas que estão no pecado e são abençoadas nisso ou naquilo, porque tem alguém intercedendo e a misericórdia de Deus o alcança. Mas Deus não ouve a oração daquele que está
em pecado, porque o pecado faz distância entre nós e Deus. Aí alguns são felizardos que a misericórdia do Senhor alcança, que há intercessores em favor, e aí consegue a bênção. É bom a gente valorizar bastante a intercessão, porque é muito importante nas nossas vidas. Quantas vezes já fiz alguma coisa que não agradou a Deus e por causa da intercessão de minha mãe, do meu marido, das pessoas que estão ligadas a mim, eu recebi bênçãos incontáveis. Eu acredito que você também. Quando o povo de Deus está em necessidade, eles devem purificar seus corações e orar. Quando o fizerem, ele os responderá e os abençoará. Isso deve fazer com que outras pessoas honrem e louvem a Deus. Então, é bom que a gente confesse nossos pecados, porque na misericórdia de Deus, muitas coisas que temos é porque alguém está intercedendo por nós, mas não é justo que a gente passe a vida toda sem poder falar com Deus por causa dos nossos pecados, sem poder falar, pode, mas sem Ele ouvir. Isso é algo muito triste. A pessoa falando com Deus, Ele ouvindo e não poder responder por causa dos pecados. O que a Bíblia diz é que se nós pecarmos, nós devemos confessar. Está escrito em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Além de perdoar, ainda purifica. Você não pode perder essa bênção porque você tem um pai que ora por você, uma mãe, uma avó, um parente, alguém que é crente, alguém que confia em Deus está intercedendo por você, mas a justiça de Deus também se apresenta. A misericórdia, a justiça também. A gente sabe que tem pessoas intercedendo por nós e Deus tem misericórdia e nos ouve. Mas tem o dia do basta. Você não pode ver o tempo todo só dependendo das intercessões, porque não quer se reconciliar com Deus, quer permanecer no pecado. Então é bom que a gente faça uma análise e veja como é que estamos. Se tem pecado sem confessar e confessemos, porque temos a certeza que o que Deus quer mais de nós é que a gente venha estar com Ele quando aquele grande dia chegar, como está escrito em Atos 1, 11, todos nós podemos ir estar com Jesus naquela cidade que não precisa de sol, porque Jesus é a luz. Não se esqueça que as pessoas podem interceder por você e você receber bênçãos materiais, soluções de problemas aqui, por causa de uma intercessão. Mas para você chegar a estar com Jesus, só pode estar se você se arrepender dos pecados. Para nós estarmos com Jesus, que é o principal, essa é a maior bênção da nossa vida, é saber que quando sairmos daqui, iremos estar com Jesus. Essa bênção não se consegue por intercessão, só se consegue se arrepender dos pecados. Alguém pode estar intercedendo e você se converter por causa da intercessão, mas se não se converter, se as orações que fizerem a Deus por você, para a salvação, você não cedeu ao Espírito Santo, não deixar que ele te convença do pecado, do juízo e da justiça, não estará naquele grande dia com o Senhor. Pense sobre isso. Quantos estão no meio da igreja, até mesmo no discipulado, e não pensou ainda sobre isso? Está confiante nas bênçãos recebidas através das orações dos santos, mas esquece que não pode chegar até Jesus, não pode estar com Ele naquele grande dia, se não tiver se arrependido dos pecados e aceitá-lo como Senhor e Salvador das suas vidas. Voltando às nossas recomendações, aqui o comentário do Salmo já estamos encerrando, mas eu quero sempre dar os avisos, os lembretes. Não se esqueçam do primeiro sábado de cada mês, onde todos os discípulos e discipuladores devem estar no primeiro sábado de cada mês, no horário das 14 horas até as 19, para apresentar tudo o que estuda durante o mês. Os 4 capítulos da Bíblia estudados durante o mês são um capítulo por dia. O mês geralmente tem 4 semanas, então são 4 capítulos que devem ser apresentados no culto da imersão de uma maneira festiva, que é 15 minutos de ministração, vai depender da semana, vai depender do mês, como a líder geral do discipulado, a apóstola Rai, estiver determinando. Vai ter aquele sábado que vocês vão estar apresentando as ministrações do mês,
de uma maneira de ministrações de 15 minutos. Cada um ministra 15 minutos, apresentando o que aprendeu durante o mês. E tem aquela semana, aquele mês que o primeiro sábado, que vai ser você apresentando o assunto do mês por jograis, uma maneira muito interessante da gente revisar a palavra. E pode ter a ocasião em que você vai fazer cada sábado, cada primeiro sábado de cada mês é uma coisa. Vai ter o sábado que você vai estar apresentando através de peças teatrais. E dessa maneira nós estaremos mostrando que amamos a palavra. Queremos a palavra de todas as maneiras, ministrando a palavra, falando a palavra em jograis, falando a palavra como ministrações, peças teatrais, jograis. Ainda tem coisas mais criativas que você pode fazer para conservar a palavra no seu coração. Porque quem ama realmente obedece. E o Senhor disse para meditar de dia e de noite na palavra. Não esqueça que você só vai ganhar se obedecer o conselho de ter 3 capítulos por dia na sua casa, um pela manhã no lugar secreto, quando você estiver na intimidade com Deus, na madrugadinha você ouvindo Deus. Não se esqueça de também apresentar um capítulo da Bíblia mostrando que ama a sua palavra. Quando você terminar de almoçar, você pode ler um capítulo enquanto descansa o almoço. E quando você for dormir, enquanto chega o sono, um pouquinho antes de dormir, você lê também mais outro capítulo. Então, 3 capítulos não é pesado. E se fosse pesado, melhor ainda, porque não devemos entregar nada a Deus que não seja sacrificial. Tudo caro para Deus, porque assim falou o salmista Davi. E não daria nada ao Senhor que não lhe custasse caro. E você acha que Davi falou por ele mesmo ou foi o Espírito Santo para deixar para nós essa alerta? Não ofereça nada para Deus que você fez com facilidade. Quanto mais esse discipulado estiver sacrificial, aí é que Deus gosta, porque vê que você está fazendo por amor a Ele. Quanto mais você tiver de fazer essa tarde do sábado, do primeiro sábado de cada mês, das 14 até as 19, quanto mais você for preparado para ficar o horário integral, porque você pode ser uma pessoa autônoma, fazer os seus horários de trabalho de uma maneira que você possa, no sábado, no primeiro sábado, estar livre, para ficar lá a tarde toda. Você pode ser uma pessoa que tem uma patroa, um patrão que seja maleável, e que você ore para o coração dele ficar mais maleável ainda, e pedir para fazer esse horário do sábado, só do primeiro sábado de cada mês, para deixar livre para você. Você pode pagar esse horário de outras maneiras. Quando a pessoa está no mundão lá, a pessoa faz de tudo para fazer ter aquela folga, faz de todas as maneiras, paga em horários diferentes, a fim de naquele final de tarde do sábado estar fazendo as suas farras, ou mesmo no dia que vai entender, negocia com o patrão para fazer a vontade de Satanás. E nós, os filhos de Deus, temos dificuldade de falar com o patrão. Ora primeiro para Deus quebrantar o coração dele e falar, por favor, é um dia especial, é um dia que é uma tarde especial, eu preciso de estar com os meus discipuladores, com a palavra de Deus ali, de uma maneira festiva, e eu não posso perder, não devo perder. Peça a Deus para ter um patrão assim, porque Deus te dá. Tudo que você pedir para a glória dele, ele faz. Se você quiser, você vai fazer isso, e Deus vai ouvir. Se for uma coisa do desejo do seu coração. Porque nós sabemos que quem quer, faz. E quem não quer, dá desculpas. Se você quiser, você vai fazer de tudo que eu digo é você se prostrar diante de Deus. Senhor, eu preciso dessa tarde do sábado. Eu preciso de todo mês, eu tenho um sábado, meu Deus, junto com todos os discipuladores, vendo a palavra ser apresentada de uma maneira festiva, um culto de presente caro para o Senhor. Se você quiser, você faz. Então, só resta esperar você confiar ao ponto de fazer. Confiar em Deus, é claro. O amor de Deus, nosso Pai, e a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia.